versículo número 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz: enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez, te bendizemos, ó Pai, pela bênção da tua palavra, essa palavra consoladora, palavra que conforta o nosso coração, que traz esperança para a nossa alma, que nos dá esperança para viver nesse mundo. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite aqui. Ajuda-nos a entender, Senhor, o teu plano para nós, o Deus de amor que tu és, Deus todo-poderoso, Deus que tem coisas maravilhosas para todos aqueles que esperam em ti. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma frase que dizia assim o seguinte: a vida é dura, mas Deus é bom e o céu é real. A vida é dura, mas Deus é bom e o céu é real. Fala isso para o irmão que está aí do seu lado. A vida é dura, mas Deus é bom e o céu é real. Olha que coisa maravilhosa. Uma verdade, né? Uma verdade da palavra do Senhor. A verdade bíblica, irmãos, é que nós não somos destinados apenas a esse mundo. Nós não somos destinados apenas a esse mundo. A morte, ela não é o fim. A morte é um portal para a eternidade. A questão não é se há ou não vida após a morte. A questão não é essa. A única questão é onde nós iremos passar a eternidade. Essa é a questão. Onde você irá passar a eternidade? A Bíblia aponta apenas dois lugares como lugares reais. O Senhor Jesus Cristo falou muito sobre eles: o céu e o inferno. Quer você creia ou não, quer você queira ou não, você não pode mudar essa realidade apresentada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que existe o céu, assim como existe o inferno. Ou você está destinado a passar a eternidade no céu, e eu espero que você esteja lá, mas não quero estar, creio que não vou estar, e espero que você também não esteja lá no inferno quando terminar essa vida. É muito importante que nós entendamos essa verdade. Eu creio que eu já contei essa história aqui, mas é uma história engraçada, interessante. Uma mulher estava no voo e um homem sentou-se ao lado dela e ela estava lendo a Bíblia. E este homem perguntou assim para essa mulher: senhora, crê nisso daí? Ela falou: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele pagou o preço dos meus pecados, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Ela falou: então, ele falou assim para ela assim: então você está crendo nesse negócio de Jonas aí, essa história que conta aí, que uma baleia que engoliu Jonas, você vai crer nisso? Ela falou: olha, se foi uma baleia ou não sei, porque a Bíblia não fala que foi um grande peixe. Mas você vai crer nisso? Eu creio. E se isso não for verdade, ele disse: aliás, e para onde o senhor acha que esse Jonas foi? Eu creio que ele foi para o céu. E se ele não foi para o céu, como é que a senhora vai fazer? Daí você pergunta para ele quando você chegar lá. Né? Você não foi para o céu, né? Para quem não crê, vai para o mesmo lugar, né? Vai para o mesmo lugar. Meus amados irmãos, como saber se o céu é real? Como nós podemos saber se o céu é realmente real? A primeira coisa é uma evidência que existe no coração do homem, porque há um anseio dentro do coração de cada um de nós por uma vida eterna. Todas as
as religiões, não estou falando das religiões cristãs, todas as religiões que existem no mundo, mesmo aquelas que não creem em Cristo, que não creem na Bíblia como palavra de Deus, todas as religiões do mundo creem em vida após a morte. Não é interessante isso? Que todas as religiões falem sobre vida após a morte, não importa como eles veem a questão, eu estou tratando desse assunto. A questão é que todas as religiões falam da existência de uma vida após a morte. Há um sentimento comum no coração de todos os homens, que essa vida é incompleta, que falta alguma coisa nessa vida. Não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a gente vá viver aqui alguns poucos anos e com esse sentimento de que sempre está faltando alguma coisa, que as coisas não são completas, que nós não conseguimos atingir aquilo para o que nós vivemos aqui. Agora, de onde que vem esse anseio do coração do homem? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração de cada ser humano. É por isso que se você pergunta se Deus existe ou não, se Deus não tivesse colocado esse anseio dentro do seu coração, você não perguntaria. Se você hoje for lá numa tribo, lá na floresta amazônica, uma tribo que nem um homem entrou em contato com ela, que não fala o português, que está lá, que fala um dialeto que nem é conhecido, você vai ali e você vai ver que lá entre essas pessoas existe um anseio pelo sobrenatural, pelo divino. Pelo divino. A antropologia já fala sobre isso. Os antropólogos, eles vão por aí, eles podem encontrar uma tribo que adora uma árvore, que adora um rio, que adora um peixe, que adora uma cobra, mas não importa. Há um anseio no coração do homem por adorar. Por adorar. E eu não estou aqui questionando se essa adoração ou aquela é a correta, não é isso. O que eu quero dizer aos irmãos e colocar aqui para nós é que existe um anseio no coração do homem pelo eterno, pelo divino, por algo que vá além. Eles podem adorar espíritos, eles podem adorar animais, eles podem adorar o que for, mas existe isso dentro de todo homem. Ainda que a igreja não tenha chegado lá, que nunca tenha ido um pastor, um padre, um médico espírita, não importa, nunca foi ninguém lá, mas quem disse para eles que existe um Deus, uma divindade? Quem é que colocou isso no coração deles? Se nunca foi alguém lá com a Bíblia falar com eles, de onde vem isso? Vem do céu, vem de Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem ele pode até tentar reprimir isso, que as pessoas tentam, você pode ter certeza que elas tentam muito. Elas tentam dizer que Deus não existe. Elas tentam se justificar dizendo mil uma coisa para colocar Deus de fora da história. Podem tentar reprimir esse sentimento, mas não podem fazer com que esse sentimento morra. É por isso que tem gente na televisão brigando para dizer aos outros que Deus não existe. Elas precisam se convencer disso. Você percebe que é um anseio? Eu não posso conviver com esse Deus, então eu tenho que dizer que ele não existe. Porque se ele existe, a minha vida tem que mudar. Porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, e a sua vida não ser impactada por esse Deus. Então, ou você crê que ele existe, ou você vai viver a sua vida inteira tentando provar a si mesmo e para os outros que ele não existe. Porque você precisa reprimir isso dentro de você. Mas isso não invalida a realidade de que existe um Deus, de que existe uma necessidade, um anseio no nosso coração pelo eterno. Nós podemos saber que o céu é real por causa das promessas de Deus. E agora nós entramos um pouco mais
geral, porque as promessas de Deus têm um sentido especial para os crentes, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para quem não crê na Bíblia, as promessas de Deus não têm significado algum, mas para aquele que já nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, as promessas de Deus têm um sentido para a vida dessa pessoa. Davi, ele dizia no Salmo 23, terminando aquele salmo maravilhoso, ele vai dizer assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Quando terminar essa vida aqui, eu vou habitar na casa do meu Pai. Eu vou dar glória ao Senhor. Eu estarei lá. Porque ele tinha essa certeza bendita no seu coração, por causa das promessas de Deus. Esse Deus que faz promessas maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, para trazer consolo ao coração dos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para que onde eu estou estejais vós também comigo. Palavras de consolo, de conforto, para trazer paz ao coração dos discípulos, porque Jesus Cristo já estava para ser crucificado, e haveria no coração deles muitas dúvidas naquele momento. Mas Jesus Cristo está deixando claro para todos eles que eles poderiam, com a mente voltada para o Senhor, ter paz no coração e a certeza da vida eterna. Paulo disse também lá em Filipenses 1,23, ele fala do seu desejo de partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor do que viver essa vida. Porque esses homens tinham esse anseio, esse desejo no coração, eles tinham essa fé na existência do céu, porque eles criam nas promessas de Deus. Você tem crido nas promessas de Deus? Você tem firmado a sua fé sobre as promessas de Deus? Mas o terceiro ponto também que nós podemos saber que o céu é real é por causa da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma outra verdade da palavra de Deus que faz com que nós creiamos na realidade do céu. Cristo morreu e ressuscitou por nós. Meu irmão e minha irmã, o que é que fez Cristo deixar a sua glória do céu e vir para esse mundo tão cheio de pecado? Não há outra razão de Cristo ter vindo a esse mundo senão de tornar a salvação eterna possível a nós. Para que Cristo viria se não houvesse a possibilidade de uma vida após a morte? Para que ele iria sofrer tudo que ele sofreu na cruz do Calvário? Se a vida se limitasse apenas a esse tempo que nós estamos aqui. Se ele sabia que a vida ia acabar, olha, você vai morrer, eu sou eterno, mas vocês não. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o meu Pai. Mas vocês, infelizmente, vocês vão morrer e vai acabar aqui. Mas não, Jesus Cristo veio para confirmar as promessas do Pai. Jesus Cristo veio para possibilitar a entrada no céu de todos aqueles por quem Ele deu a sua vida. Para tornar realidade para nós a vida eterna. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e por meio dele, todo aquele que nele crê. Ele mesmo vai dizer em João, no Evangelho de João, que nele crê já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Anda em vitória. E quando a morte chegar, ele não ficará sob o poder da morte. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, porque ele vive sob a vitória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o céu é real. A Bíblia fala da realidade do céu. O Apocalipse está cheio dessa realidade gloriosa do céu, como vivem as almas daqueles que já partiram e estão com Cristo, e como viverão aqueles depois que Cristo voltar. O céu é um lugar glorioso. A Bíblia diz que João teve uma visão tão extraordinária do céu, lá na ilha de Patmos, que ele ficou até com dificuldade
dificuldade de conseguir expressar a gloriosa visão que ele teve. Mas dentro das possibilidades e das limitações do homem daquela época, João, ele chega a dizer, como se ele estivesse dizendo assim: como é que eu vou explicar para vocês o que eu estou vendo? É algo tão glorioso, tão majestoso. Eu vou dizer para vocês assim: olha, as ruas assim é como as ruas são de ouro. É tanta luminosidade, é tanto brilho, é tanta glória. Imagine aquilo, aqui nós temos tantos ourinhos, né? Imagine o ouro mais. Qual é o ouro? Melhor ouro, Deus. Depois vocês explicam direitinho, vocês conversam com os irmãos aí, entendendo muito, mas o ouro dele, o melhor ouro. Mas esse ouro não se compara àquilo que João viu. Mas João estava pensando naquilo que tinha mais valor. Aquilo que tinha naquela época mais valor e ainda continua tendo tanto valor nos dias de hoje. E ele colocou: olha, há algo tão extraordinário que nos espera, que não dá para explicar a preciosidade, o valor, a grandeza, a maravilha desse lugar que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. É o céu. No céu nós estaremos com Deus. Aqui nós vivemos angústias, nós vivemos lutas, nós vivemos sofrimentos, nós vivemos perdas, nós vivemos decepções. Aqui nesse mundo nem sempre sentimos a presença do Senhor Jesus Cristo. Parece às vezes que Ele nem está presente. Nós sentimos às vezes tão sozinhos, deprimidos. Mas no céu nós viveremos na presença gloriosa do Senhor todo o tempo. Aliás, não existe tempo no céu. Não existe. Nós entraremos numa amplitude de vida que é desconhecida ao ser humano, que é aquilo que a Bíblia Sagrada diz que só Deus conhece, que é a eternidade. Algo que nós não conhecemos, e por isso o nosso coração se aperta quando nós perdemos alguém. O nosso coração se aperta e dói e machuca quando nós vemos alguém que nós amamos afastado de Deus. Isso dói no nosso coração, porque nós sabemos que a vida aqui é limitada, e nós sabemos que a morte aqui ela chega, e nós ficamos: meu Deus, se ela não voltar para Cristo, qual vai ser o final? Para onde vai? Será que não entende que o tempo é limitado para nós? E nós ficamos angustiados com isso, vendo que o tempo está passando, e muitas das pessoas que nós amamos não conhecem a Jesus, ou estão vivendo vidas alheias ao Senhor Jesus. Isso traz angústia para nós, saber que o tempo está passando, porque o tempo é para nós, não é para Deus. Mas quando nós estivermos para sempre com o Senhor, não haverá mais a limitação do tempo. Nós entraremos num outro momento, uma outra realidade da vida que nós não conseguimos nem decifrar, nem explicar o que é essa questão de eternidade. No céu nós estaremos em casa. Aqui nós vivemos para cá e para lá, como peregrinos, como estrangeiros. Estamos no lugar, estamos ali na casa. A casa às vezes já não é mais aquela casa que a gente gostava antes, mas tem que viver ali mesmo, porque o dinheiro só dá para comprar aquela casa, nós só dá para pagar aquele lugar, nós queremos a outra casa, porque nós não conseguimos nos encontrar direito. Parece que nós nunca nos encontramos satisfeitos, plenamente satisfeitos. E de fato é impossível, se tudo não nos traz verdadeira satisfação. Então nós sempre estamos tentando mudar alguma coisinha na casa, colocar aquele lustre, colocar alguma outra coisa ali, para tentar trazer uma satisfação, ainda que imediata. Não importa se for trocar o sofá, ou como muita gente faz, como a gente faz em casa, vamos trocar tudo na sala, né? A televisão era aqui, o sofá era ali, a mesa
centro, agora nós vamos fazer o seguinte: tira o sofá daí, coloca a televisão aí, o sofá lá do outro lado e a mesinha. Vamos trocar de mesinha também. A gente fica tentando de alguma maneira encontrar o nosso espaço, o melhor arranjo para a nossa vida. Porque a nossa vida, o nosso lar é aqui. Nós não chegamos à nossa casa. O mundo é um lugar de incertezas, de insegurança. Você sai daqui e você vai fazer uma viagem na esperança de que você vai chegar lá. Mas você não pode ter absoluta certeza nenhuma de que você vai chegar lá. Você tem esperança de chegar lá, mas você não pode dizer com certeza que eu chegarei. O Luciano do Vale saiu ontem lá de Campinas para ir até Uberlândia para transmitir o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Não fala essa palavra, né? Mas ele foi para lá. Como ele voltou? Com certezas. Não é assim. Não é assim. A vida nesse mundo ela é desse jeito. É um lugar de incertezas, de inseguranças. Vamos falar a verdade. Quem é que está totalmente seguro aqui em São José do Rio Preto? Uma cidade boa para morar. Não é verdade? Uma das melhores cidades do Brasil para se morar. Cidade muito boa. Conheço muitas cidades aqui, em outros lugares. Cidades boas, mas Rio Preto é uma cidade que se destaca. Mas quem pode dizer com toda certeza: eu estou totalmente seguro na minha casa? Os nossos condomínios fechados, com toda a segurança que existe, nós sabemos histórias de ladrões que entraram com Débora Cristina, condomínio mais seguro talvez daqui. E olha que depois que entraram lá, colocaram mais guardas ainda. Mas quem quer entrar, entra. Não existe lugar seguro. Não existe. Essa terra não existe. E como isso traz angústia para a gente? Quantas pessoas vivem com medo? Essa é a realidade desse mundo. Mas o céu é um lugar de paz. O céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de amor. O céu é um lugar de acolhida. O céu é um lugar de descanso. E eu quero dizer para você que não vai haver tédio no céu. Nós vamos ficar lá a eternidade inteira fazendo o quê? Tem gente que às vezes pode pensar assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse negócio de eternidade? Meus amados irmãos, a glória do Senhor era tão grande, tão majestosa, que a eternidade é pouco para conhecer a majestade e a glória desse Deus. Nós vamos aprender coisas novas o tempo todo. Olha o tempo aí, meu irmão. A gente não tem palavra para definir. Tantas coisas maravilhosas. Eu tenho algumas teorias que eu estava falando aqui quando eu gravando. Senão eu falo assim: ô pastor, vai, pastor, está falando heresia, né? Mas irmãos, vai ser algo tão glorioso, tão majestoso. É inexplicável. É glorioso demais servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu imagino aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali com Jesus. Nós falamos de Maria na semana passada, de Marta, e Maria sentada aos pés de Jesus. Ela estava ali, né? Não tirava os olhos dele. Você já imaginou você sentado aos pés de Cristo? Ali, podemos servir ao Senhor. Que honra, que coisa maravilhosa. Tem gente que gosta, que acha a maior honra, a maior alegria servir homens mortais. E vão lá, e limpam, e deixam tudo rei, vai sentar aqui. A rainha vai para a terra, está chegando, né? E vai lá e limpa, e deixa tudo limpo, e olha o copo que a rainha vai tomar a água, e vai lá, e limpa tudo direitinho na taça da rainha, e faz tudo aquilo. Meus amados irmãos, nós vamos servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos estar lá. E que coisa maravilhosa de
será isso? Não dá para a gente descrever. Meus amados, no céu, nós seremos com Cristo. Seremos com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que nós seremos transformados. Transformados. Paulo tenta explicar isso como essa transformação, mas é algo tão sublime. Algo que vai acontecer conosco, com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós teremos um novo corpo, um corpo livre do pecado, um corpo livre das enfermidades, um corpo livre de dor. Depois dos 40, alguns vão saber o que é isso, né? Até os 40 a gente vai. Depois dos 40 você vai entender o que é viver cada dia sempre. Porque depois dos 40 é cada dia com dor. Depois dos 50, então, e nos 60? Mas no céu, você não vai envelhecer. Suas células não envelhecem. Seu corpo não envelhece. É algo glorioso, é algo majestoso. É por isso que é o céu. Seremos semelhantes a Jesus. Olha 1 João capítulo 3. Por favor. 1 João capítulo 3. Versículo 2. Primeira carta de João capítulo 3, verso 2. Pertinho aí o Apocalipse, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Seremos semelhantes a Cristo. No céu, nós seremos parte de uma nova criação, porque o pecado afetou toda a criação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que toda a criação geme e suporta as dores que o pecado e a rebelião do homem trouxe para toda a criação. Quando nós vemos toda essa mudança climática que está existindo, a Bíblia já falava sobre isso muito antes dos cientistas falarem. Não existe nada novo, meus irmãos. Isso é um gemer no planeta Terra. E por quê? Porque o homem desmatou lá, porque o homem... Não é por causa disso, não. É por causa do pecado. É o pecado, é o sangue de milhões e milhões de pessoas que foram derramados sobre essa terra, que clama diante de Deus. Toda a imoralidade que existe, toda blasfêmia que se levanta contra o Criador, toda ofensa que se comete contra Deus, quando um ser humano mata outro ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A terra está gemendo por não suportar o pecado do homem, o estado em que o homem a colocou por causa da sua ganância, da sua maldade, da sua corrupção, da sua miséria. A terra geme. E a gente pensa que vai ficar nesse negócio de vez em quando ter uma cozinha, uma visita aqui e acolá. Meus amados irmãos, a terra vai passar por uma grande transformação. Toda a criação será redimida do cativeiro do pecado sobre o qual o homem colocou. Não é só o homem que vai ser redimido, mas a terra será redimida. A redenção é de toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus será redimida. A palavra do Senhor, ela guarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos. A terra aguarda, a criação aguarda a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero perguntar para você. A gente deu uma pincelada aqui. Eu quero perguntar para você. Você está preparado para o céu? Essa é a pergunta. Você está preparado para o céu? Um dia o presidente Kennedy estava andando com o Billy Graham. Kennedy era presidente dos Estados
o jogar golfe era um pretexto. Eles estavam juntos naqueles carrinhos de golfe. Ele levava o Billy Graham com ele, e num dado momento ele para o carro. Ele faz a seguinte pergunta para Billy Graham: é verdade que um dia Jesus voltará à terra? Ele para o carro, presidente do país mais poderoso do mundo. É verdade que Jesus um dia voltará à terra? E Billy Graham então começa a dizer para ele: é verdade. A palavra de Deus confirma. Jesus Cristo prometeu. E começa ali a falar com ele. 3 anos e meio depois, veio a morte de quem? Assassinado. É verdade que Jesus voltará à terra? A questão é: ele estava preparado para se encontrar com Cristo? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Aonde você vai depois que você morrer? Quais as certezas que dirigem a sua vida? Quais são as certezas? O céu, ele é real. Mas qual é a diferença para você? Que diferença isso faz em sua vida? Saber que o céu é real. Feche os seus olhos. Olha o Senhor. Estou pedindo a Deus. Pense nisso que nós falamos nesta noite. Pense em tudo que foi colocado aqui. Eu não estou pedindo para você simplesmente ignorar tudo que você acha que é certo e que é errado. Mas eu peço para você: procure ler a Bíblia. Muitas vezes as nossas opiniões sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, não é pelas conclusões que nós tiramos depois de lermos a Bíblia, mas são conclusões dos outros e que nós abraçamos como se fosse verdade. Enquanto você continua de olhos fechados, de cabeça baixa, eu quero lembrar a você que alguns anos atrás foi escrito um livro chamado Código da Vinci. Um livro de ficção escrito por um escritor chamado Dan Brown. E muitas pessoas começaram a crer naquele livro e no que aquele livro dizia, sem nunca ter lido a Bíblia. E aquele livro era uma ficção. Não havia provas absolutamente nenhuma sobre tudo aquilo que aquele homem escreveu. As pessoas creram e abraçaram como sendo verdade absoluta. Eu quero convidar você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus diz para nós na Bíblia: provai e vede. Faz prova de Deus para ver se aquilo que Ele escreveu na sua palavra é verdade ou não. Leia, ore, seja sincero diante de Deus e diga para Ele: Senhor, eu não sei se o Senhor existe mesmo ou não. Eu não sei se esse negócio de céu, de inferno existe ou não. Mas se isso é verdade, eu quero entender. Agora eu digo para você que crê, mas que tem vivido muitas vezes como alguém que não crê. Eu quero perguntar para você: qual foi a última vez que você, com sinceridade, orou ou pensou na vida eterna e no Senhor? Qual foi a última vez? Você tem orado a Deus e pedido ao Senhor que Jesus Cristo volte? Você tem orado, pedido: Jesus, volta, Senhor? Ou você está plenamente feliz com a sua vida aqui?
dias já estiveram na igreja e que hoje estão afastadas de Deus. Ore por elas. Peça a Deus para inflamar o seu coração de esperança nele, em nome de Jesus.
nós chegaríamos ao conhecimento dessa verdade. Te louvamos porque o Senhor decidiu, na tua soberania, revelar-se a nós, por causa do teu amor, da tua bondade e da tua graça. Abençoe, Senhor, toda a tua igreja, fortalecendo a fé dos meus irmãos em ti, tirando, Senhor, todo o peso, todo o embaraço, para que possamos, na nossa caminhada, seguir livremente ao Senhor. Senhor, enxuga dos olhos. Eu sei que isso será em definitivo só no céu, mas enxuga dos olhos a lágrima daquele irmão, daquela irmã que tem chorado pelos seus queridos, ó Deus, que se afastaram de ti. As dores causadas pela frustração, pela decepção que pessoas da vida trazem. Traz alegria, ó Deus querido, da salvação em esse coração, a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Enche de esperança também, ó Pai, para que continue a orar, a buscar o Senhor,